Muito bem. Ok. Sedução da autoestima. Que assunto é esse ou que isso tem a ver conosco? É fácil perceber nos nossos dias uma preocupação muito grande com a autoimagem, com a autoestima. Haja visto o crescimento assustador e impressionante das selfies, a quantidade de pessoas que não param de tirar fotos e postar as suas fotos, normalmente com a ajuda dos recursos, para que essa foto seja um tanto melhor daquilo que é a realidade. De certa forma, isso demonstra um descontentamento com aquilo que se tem, com aquilo que se é, com aquilo que se possui. Segundo o John Piper, de acordo com o espírito desta época, o maior pecado que o homem pode cometer não é mais deixar de honrar e agradecer a Deus por tudo. O grande pecado desta época é deixar de cultivar a autoimagem. Por mais estranho e fora de propósito de Deus que isso possa parecer, isso também é a realidade mesmo no meio cristão. A verdade é que os efeitos da queda têm gerado no ser humano essa preocupação egocêntrica, levando a se esquecer do propósito para o qual foi criado e a ter muita dificuldade em aceitar a própria criação e a maneira como Deus o criou dentro do seu propósito. Em última análise, nós sabemos, ao longo das Escrituras, que o homem foi criado para glorificar a Deus. Mas esse mesmo homem, criado para ter o seu prazer na glória de Deus, ele busca ansiosamente satisfazer a própria vontade e os seus interesses e a sua autoestima. Então, o resultado é que essa vida focada em si mesmo, além de trazer uma tremenda frustração e vazio, porque ela não será preenchida dessa maneira, leva o homem ao fracasso, por não possuir o que ele vê nos outros e por nunca se satisfazer com aquilo que ele tem. O do outro é sempre melhor, mais quisto, mais desejado, tem mais fama, mais valor. O texto bíblico mais frequentemente usado e mal usado para divulgar e defender a imagem da autoestima é esse texto que está em Lucas, capítulo 10, versículo 17. Quando Jesus disse: ame o seu próximo como a si mesmo. Preste atenção. Ame o seu próximo como a si mesmo. Não há aqui uma exortação para nós amarmos mais a nós mesmos e nem para amarmos mais a nós mesmos para então podermos amar ao nosso próximo. Pelo contrário, nesse texto, o Senhor nos chama a sermos homens e mulheres compassivos, misericordiosos, mas na busca do bem-estar do nosso próximo. A verdade é que Jesus não está ordenando, mas sim pressupondo o amor próprio. Deixa eu abrir para mais alguém aqui. Percebem? Ele não ordena aqui que amemos mais ao próximo ou que amemos ao próximo. É isso que acontece nas nossas vidas. Eu gostaria de trazer, então, aquilo que eu entendo ser uma perspectiva bíblica da autoimagem, da autoestima. E eu começo a provocar vocês com esta pergunta: será que eu desejo e busco ativamente o bem temporal e eterno do meu próximo com o mesmo zelo, a mesma preocupação, anseio?
e perseverança com que eu busco o meu próprio bem-estar. A questão é que, quando eu estou muito focado em mim mesmo, ou a minha preocupação é o meu próprio eu, a minha autoimagem, nós vamos colher, conforme aquilo que a Bíblia nos apresenta, armadilhas ou ciladas, porque nós vamos estar muito motivados pelo que os outros pensam a nosso respeito e não preocupados com aquilo que Deus pensa sobre nós. E, além disso, um triste resultado dessa vida autocentralizada ou egocêntrica é que Deus não é glorificado com essa minha devoção, com essa minha preocupação. Consequentemente, a minha vida vai ser perturbada, porque o fato de não glorificar a Deus e buscar a aprovação dos homens para aquilo que sou, eu tenho, jamais poderá me satisfazer e me dar uma vida plena de contentamento. E é exatamente isso que vemos quando tememos a Deus e temos a preocupação maior de agradar ao Senhor e glorificá-lo. Então, como resultado, o contentamento vai ser um desses frutos. Eu não vou desejar aquilo que eu não tenho, ou eu não vou querer alguma coisa que eu não tenho, por não possuir aquilo que eu não tenho, entendendo que eu preciso daquilo para me realizar, para me satisfazer. Além disso, o temor a Deus é a cura para todos os meus medos, porque essa preocupação com o Senhor e aquilo que Ele pensa me leva também a uma preocupação adequada comigo mesmo. Nem mais, nem menos, mas a medida exata. E é essa vida que glorifica a Deus. Bem, a busca pela autoestima é um movimento que não é novo. Certamente ele não começou aqui, de fato, se trata de um movimento com várias pessoas e propostas e personagens que têm levantado essa bandeira para dizer que o homem só poderá ser plenamente realizado quando ele for amado suficientemente, satisfazendo a sua própria autoimagem, ao contrário daquilo que Deus pensa. Então, esse movimento que existe em várias culturas espalhadas pelo mundo e também na nossa cultura, ele está muito presente, é um movimento que também acontece no meio evangélico. A exaltação do próprio homem, cultos ou liturgias extremamente focadas no bem-estar do indivíduo, na tentativa simplesmente de levantar o moral do ser humano, tirá-lo do baixo astral. Né? Eu sei que existem, inclusive, líderes no meio evangélico levantando essa bandeira. Jesus veio para que você se sinta bem, tendo isso como principal objetivo ou propósito de Deus para a sua vida. Eu gostaria de trazer, e assim, rapidamente, após essa introdução, aspectos práticos. Eu entendo que não apenas vocês, como eu, todos nós somos provados, provocados, tentados nessa cultura onde nós estamos inseridos, mas também por causa da nossa própria condição de pecadores. Nós não somos ainda uma obra acabada, completa. Estamos em formação, mas também vocês encontram pessoas que estão sofrendo por causa desta vida autocentralizada. Uma aceitação pelo que se é, pelo que se não tem, uma preocupação exagerada
pelo que não possui, pelo que não tem, uma rejeição do próprio nariz, da própria orelha, do próprio ser. Deixe-me apresentar, então, algumas considerações e verdades para a solução desse problema. Primeiro, é certo que essas questões se processam na nossa mente, muito mais do que no nosso corpo, nos nossos braços, nossos olhares. Ela se processa na nossa mente, no nosso coração. E essa é a área de maior atuação desses movimentos, bem como a área de maior atuação do nosso arqui-inimigo, o diabo, tentando nos confundir ou nos levar para uma busca de satisfação naquilo que não satisfaz e nos distanciar do plano de Deus para as nossas vidas. Então, eu proponho como primeiro passo e consideração reconhecer que a preocupação excessiva comigo mesmo é pecado. E eu preciso chamar as coisas pelo nome devido. Eu preciso, nessa consideração, reconhecer e concordar com Deus quanto ao propósito para o qual Ele me criou. E nós não fomos criados para uma realização nesta vida aqui apenas. E, na verdade, o que Deus propõe para uma realização plena envolve o renunciar, o tomar a nossa cruz, o andar a segunda milha, o renunciar aos nossos confortos, o não cedermos às paixões deste mundo, o não sermos conformados à cultura desta época. Então, concordar com Deus quanto ao propósito para o qual Ele me criou. Eu preciso concordar com Deus com a descrição que Ele faz a meu respeito. Especialmente, considerar que eu sou um pecador que necessito da graça de Deus. E eu não posso negar que essa minha tendência e preocupação excessiva comigo mesmo é reflexo de uma natureza caída, de uma herança desde a queda, de um pecado presente. Eu preciso concordar com Deus quanto ao que Ele diz sobre mim. Eu sou pecador, trago uma natureza pecaminosa, o pecado tenazmente me assedia, há pecado na minha conduta, e eu necessito desesperadamente da graça de Deus para não ser entregue a mim mesmo e às minhas paixões. Como eu disse, de outra forma, isso significa negar a mim mesmo. Porque identificar em minha vida evidências de uma preocupação excessiva comigo mesmo, seja o orgulho, sejam relacionamentos egocêntricos, desejos desenfreados, ambições, planos e prioridades, e modificar o eu que impede uma vida centrada em Cristo. Eu gosto muito desse texto de Paulo aos Romanos, quando ele traz esta exortação aqui que temos projetado. Não se amoldem ao padrão deste mundo, ao século, desta cultura, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Notem, há um processo intensivo de mudança, de renovação aqui, que envolve tanto renunciar ou se despir da velha roupa e renovar a mente e o coração pela ação do Espírito mediante a palavra para nos revestirmos, então, daquilo que é bom,
da perspectiva correta acerca de nós. E aí, então, vejam, seremos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nos evangelhos, Jesus foi bastante enfático ao dizer aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. A busca pela autoestima. Tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Mas além disso, e como eu disse, espero ser bastante prático, eu preciso identificar as perspectivas enganosas a respeito dessa preocupação excessiva comigo mesmo. E então, me dispor a substituí-las pela verdade bíblica, por aquilo que é verdadeiro, justo, louvável, de boa fama, que contém a virtude. Notem, a minha preocupação não deve ser determinar o meu valor ou a minha autoestima. É Deus quem determina, e não eu. Por isso eu não preciso ser motivado pela aprovação dos homens para me considerar alguma pessoa ou alguém. O meu valor é determinado pelo Senhor. E é o mais elevado possível perante Deus por aquilo que nós temos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A minha preocupação, por outro lado, deve ser colocar Cristo em primeiro lugar na minha vida. Como diz João, no capítulo 3, versículo 30, é necessário que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. Isto deve acontecer a cada dia quando nós pregamos ou pregarmos o Evangelho para nós mesmos, para combatermos essa inclinação da nossa natureza. Em terceiro lugar, eu preciso glorificar a Deus, avaliando e retratando a mim mesmo de modo preciso. Nós fomos criados para glorificar a Deus. Mas os efeitos da queda alteram o nosso comportamento. Nos levam a buscar satisfação naquilo que não satisfaz. E a busca e a sedução da autoestima é uma dessas consequências que nos desviam do foco principal da nossa existência, que é glorificar a Deus. E o que nos impede de retratar a nós mesmos de modo preciso, como Deus nos vê. Então, eu preciso avaliar sobre a instrução bíblica, que é a fonte que revela quem eu sou e para que eu existo, e não sobre opiniões enganosas, opiniões da mídia, opiniões da moda, opiniões de valores falsos, opiniões daquilo que dá ibope, opiniões dos recursos que podem tornar o meu self mais elaborada para que se apresente de uma forma melhor, para ser mais aceito pelos amigos e por outras pessoas. Vejam como o nosso Deus é maravilhoso em nos fornecer estas orientações. Primeiro, no mesmo capítulo de Paulo aos Romanos, no verso 3 do capítulo 12, ele diz assim: que ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Há neste capítulo
o contexto aqui do uso, do exercício dos dons espirituais. Mas a orientação de Paulo traz um princípio que se aplica a esta situação e tentação. Que não tenhamos de nós mesmos um conceito mais elevado do que devemos ter, mas sim um conceito equilibrado, sob medida, conforme ou de acordo com o que Deus nos concedeu em Cristo Jesus. Esse conceito é formado na nossa mente, no nosso coração. Por isso que, ao escrever aos Filipenses e orientá-los para que eles não andassem ansiosos de coisa alguma, mas para que procurassem levar a Deus tudo em oração para vencer a ansiedade, com gratidão, obtendo em resposta a paz, essa paz que procede de Deus, Paulo vai dizer no verso 8 do capítulo 4, meus irmãos, tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai, ou pensem nessas coisas. Há uma receita aqui, um fundamento para nós, de fato, não permitirmos que a sedução da autoestima se abrigue na nossa mente. Embora sejamos tentados, cabe a nós, com os recursos da graça de Deus, resistirmos à tentação e não cedermos. E à medida que a nossa mente, que o nosso coração está bem alimentado com o que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, excelente, digno de louvor, nós estaremos preparados para não cedermos a essas seduções dos nossos dias. É evidente que precisamos avaliar com espírito de gratidão pela maneira como Deus nos criou. E não com espírito de murmuração e ressentimento por aquilo que somos ou por aquilo que nós não somos e desejaríamos ser. Paulo vai dizer aos Romanos, no capítulo 9, versículo 20 e 21, algo extremamente importante para nós notarmos aqui. Ele traz uma interrogação para que haja nos seus ouvintes uma reflexão sobre esta questão. Ele diz assim: quem é você, homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que o Senhor me fez assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro vaso para a desonra? Quem somos nós para discutirmos com Deus? Para rejeitarmos a maneira como Deus nos fez, o que nós somos? E Jeremias teve uma experiência com Deus em que ele ouve do Senhor o seguinte: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. O salmista, no Salmo 139, ele revela a sua plena consciência de que antes dele existir, Deus já o havia tecido, formado no ventre materno. E de maneira maravilhosa, contemplando tanto o homem como obra-prima de Deus, quanto o propósito desse Deus maravilhoso para o homem. Que ele não necessita ser outra pessoa diferente do que ele é,
para que se satisfaça plenamente. Porque Deus já concedeu a esse homem Cristo, e é nele que ele pode, deve buscar satisfação. Mas também, obviamente, nós somos limitados, nós podemos, inclusive, ter fraquezas físicas, uma ou outra limitação, mas Deus usa fraquezas e limitações para o nosso crescimento, seu propósito, e eu ainda diria, sua glória. Como Paulo diz aos Romanos, capítulo 8. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, os que foram chamados para ser conforme a imagem do seu Filho. O alvo de Deus para nós não é que sejamos alguém que nós não somos aqui nesta vida. É para que, como seres criados à sua imagem e semelhança, exatamente com o que somos e o que temos, possamos refletir a sua imagem na expectativa de que Cristo seja formado em nós. A experiência de Paulo nos ensina bastante. Podemos imaginar Paulo com algumas dificuldades, de certa forma tímido, alguma deficiência física, provavelmente, pecador como nós, mas vejam o que Paulo disse para que pudesse aprender algo que marcaria a sua vida para sempre. Ele diz que para impedir que ele se exaltasse, por causa da grandeza das revelações que havia recebido do Senhor, foi dado a ele um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para atormentá-lo. Alguns dizem, possivelmente, a sua perseguição, outros dizem um problema físico. De qualquer forma, ele reconhece isso como espinho na carne, é sofrimento, é dor. E além disso, reconhece que Satanás está tentando aqui desviá-lo, atormentá-lo. E aí ele diz, eu orei ao Senhor 3 vezes. Eu pedi ao Senhor que tirasse de mim o espinho na carne. Mas ele disse, a minha graça é suficiente para você, Paulo. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, perseguições, angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Que belo aprendizado, que algo espetacular que Deus operou na vida de Paulo. Não uma satisfação na busca pela autoestima, pelo seu currículo, por aquilo que ele era ou por aquilo que ele poderia possuir nesta vida, mas sim o reconhecimento que na sua fraqueza ele podia experimentar a graça de Deus, suficiente para a sua vida, para aperfeiçoá-lo. E nisso ele iria se gloriar, se regozijar. Aos Efésios ele diz que nós somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ele tem um propósito para nós, em usar as nossas vidas como nós somos. Ele ainda está aperfeiçoando a sua obra, como diz o mesmo apóstolo aos Filipenses. Eu estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele não acabou essa obra ainda. Eu dizia isto hoje, numa sessão de aconselhamento, alguém que estava incomodado por não ter alcançado aquilo que Deus espera que ele alcance. Eu disse, meu irmão,
não esteja ou se sinta frustrado pelo que você ainda não alcançou, conforme o plano de Deus para a sua vida. Mas regozije-se nessa graça que atua na sua vida para que você seja formado, transformado até o dia de Cristo. Então, regozije-se nessa graça ao seu dispor. E não se sinta frustrado por aquilo que ainda não alcançou, embora seja este o objetivo que você deva perseguir. Mas ainda, eu preciso avaliar, com o propósito de ser uma pessoa motivada pela nova identidade e pelos recursos que eu tenho em Cristo, e não pelas minhas deficiências. E muitas vezes não são deficiências. São deficiências no padrão do meu descontentamento. Mas não são deficiências nem para Deus e nem para uma pessoa considerada normal. Mas é deficiência do meu coração. Como é importante, então, eu avaliar a minha vida com o propósito de ser alguém motivado por essa nova identidade que eu tenho em Cristo e nos recursos em Cristo Jesus. E não naquilo que eu sou, ou necessite, ou nas minhas próprias deficiências. Isso me leva ao dever de admitir as minhas deficiências em diferentes áreas e perguntar: o que pode ser mudado? Ou o que devo fazer para mudar? Há algo que realmente precisa ser mudado? Eu posso mudar? Devo fazer algo para mudar? Ou apenas estou revelando um descontentamento por alguma coisa que não necessita de mudança? Senão, a mudança no meu próprio coração e a maneira de me ver a mim mesmo perante Deus. Segundo, o que não pode ser mudado, e então eu preciso entregar totalmente a Deus. Pode ser alguém que detesta o cabelo que tem. Já conheci alguém aqui, assim, durante anos e anos, sofrendo, porque não aceitava o seu cabelo, um homem. Até o dia em que fez as pazes com o Senhor, com seu coração, e disse: Senhor, obrigado por esse cabelo que eu tenho. Parou de se comparar, parou de murmurar e, de fato, aceitou com coração grato a maneira como Deus havia dado a ele o cabelo que ele possuía. Além disso, é importante identificar as minhas qualidades, dons e talentos, mas também com uma atitude de gratidão a Deus e disponibilizar isso ao seu serviço. O que ele me deu é dele. E o que ele me deu, ele o deu com propósito. Seu uso, sua glória, seu serviço. Minhas mãos, minha boca, minhas pernas, o corpo, cabeça, sobretudo o coração. Como Paulo disse, o que se requer de cada um de nós é que sejamos fiéis em relação àquilo que Deus nos deu. Mordomos fiéis, revelando um coração grato, disponibilizando ao seu serviço e sendo bênçãos nas suas mãos. Eu posso e devo também avaliar o meu desempenho. Sim. Como tenho andado, o que tenho feito, o que tenho sido. Esse texto me leva a refletir sobre isso. Quando Paulo diz: combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé,
Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, quando o Senhor voltar, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Eu aprendo aqui que, de fato, eu preciso manter essa perspectiva, avaliando a minha vida, para que eu, de fato, reflita se o que Deus me deu, o que sou, o que tenho, especialmente em Cristo Jesus, se eu tenho usado para a sua glória, para o seu serviço, para o seu propósito para mim aqui nesta vida. É isso que eu devo alimentar como expectativa. Senhor, olhando para trás, se pudéssemos, no nosso último dia de vida, o que nós diríamos? Senhor, obrigado. Eu combati o bom combate. Eu terminei a corrida. Eu guardei a fé. A plena consciência de que, embora limitados, frágeis, nós podemos, em Cristo Jesus, ser bons mordomos de tudo aquilo que Deus nos deu. Mas ainda, eu devo glorificar a Deus servindo ativamente a Ele e ao meu próximo. A minha preocupação, ao contrário de ser buscar ser mais amado, mais benquisto, para me satisfazer, deve ser servir a Deus e ao meu próximo. Há uma inversão nessa ordem. É quando amamos mais a Deus e ao próximo que nós nos satisfazemos mais com aquilo que Deus nos tem dado. Não é o contrário. João diz: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim revelarão que são meus discípulos. Há uma tarefa para mim aqui nesta vida, há um propósito da minha existência. Servir a Deus conforme o perfil que Ele me deu. Isso inclui dons ou carismas, o jeito de ser, o nosso sexo, a nossa formação, a nossa herança familiar, personalidade, o estilo pessoal. Há pessoas mais dadas a tarefas, outras pessoas são mais dadas a relacionamentos e ajudar pessoas. Vejam, Paulo diz que assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós que somos muitos formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. E disse: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé, e assim por diante. Servir a Deus conforme o perfil que Ele nos deu, com aquilo que nós temos. E, naturalmente, nós precisamos compartilhar a sua mensagem aos outros. Nós impactaremos as outras pessoas não se nos tornarmos o que elas são, não por obtermos o perfil que elas têm para que sejam alguma coisa ou sejam aprovadas. O que Deus nos concedeu, uma atitude de aceitação do que nós temos, do que nós somos, com o propósito de glorificá-lo sobre todas as coisas, servindo ativamente a Ele e ao próximo, nos leva
a compartilhar a sua mensagem para a salvação e satisfação do homem através das nossas vidas. Porque o nosso estilo de vida não será focado em nós mesmos, mas sim nele, revelando aceitação pelo que somos e o que temos. E Deus vai nos usar dessa maneira, no meio da nossa casa, nossos vizinhos, por onde quer que nós andemos. Qual foi a solução de Jesus para a sedução da autoestima? Eu já mencionei. Qualquer que quiser salvar a sua vida, renunciando o evangelho e assim evitando o risco do martírio, irá perdê-la eternamente, pois se trata de alguém que não creu no evangelho. Mas quem se dispuser a perder a vida com um mártir por Cristo, irá salvá-la. Ele disse isso em Mateus, também temos o relato em Marcos, ainda em Lucas: quem tentar conservar a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida a preservará. E João, quando diz: aquele que ama a sua vida. Veja que se trata de uma batalha interior, entre dois senhores, dois amores. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Eu quero concluir o nosso tempo, que já se foi, apenas destacando aqui algumas razões para rejeitarmos esse movimento da busca pela autoestima, ou a sedução da autoestima. Primeiro, a primeira razão é que ela exalta o homem e não a Deus. O foco é o homem e não a glória de Deus. Além disso, promove um estilo de vida centrado no homem, em vez de um estilo de vida bíblico e cristocêntrico para a realização humana. Outra razão é que esse movimento defende que os maus tratos de alguém sofridos na infância provocam problemas de autoimagem irreversíveis. Senhor, obrigado porque não estamos condicionados a isso. A graça do Senhor, revelada na cruz do Calvário, para transformar o pecador, o livra, liberta desse condicionamento. Ele não está preso. Não há algo irreversível para essa vida. Ainda que essas consequências sofridas na infância tenham deixado marcas, ele é livre em Cristo para glorificar a Deus com a sua vida. E por fim, a busca pela autoestima direciona as pessoas para atitudes de autocomiseração e egoísmo. Percebem o perigo disso? São características muito presentes na nossa sociedade. Além de negar a graça de Deus, ao basear a salvação do homem no suposto valor que ele tem para Deus. Eu diria ainda, nega a graça de Deus ao basear a realização do homem na sua aprovação perante os homens e não diante de Deus. Que Deus abençoe vocês. Ninguém falou nessa apresentação, mas eu não vou ser cruel. Caso alguém queira dizer alguma coisa,
por favor, abra o seu microfone, faça a pergunta, sinta-se à vontade também para enriquecer essa nossa reflexão. Ninguém? Ok. Se quiserem esse material, me manda uma mensagenzinha, pode ser por WhatsApp, que eu retorno para vocês, tá bom? 991007894. Eu terei prazer em enviar para vocês. Mas vai estar disponibilizado também no nosso site. Que Deus abençoe a vida de vocês, levando cada um de vocês a fazer diferença. Não ceder a essa cultura da autoestima. E Deus deu a vocês recursos para que se satisfaçam no Senhor, se alegrem no Senhor, para que amem ao Senhor sobre todas as coisas, ao próximo, e não caiam na sedução e na tentação de buscar a realização na própria autoimagem ou autoestima, destacando principalmente a aprovação dos homens. Tá bom? Que Deus abençoe. Podemos orar? Vocês continuam a me ouvir? Sim. Obrigado, Gabriela. Eu vou orar, ainda estamos, depois eu vou interromper aqui a gravação. Querido Deus, aquilo que consideramos aqui, entendemos ser verdade, extraída da tua palavra. Por isso, trememos e tememos diante desses desafios. E clamamos a ti, Senhor, para que o nosso coração enganoso não nos leve a essa onda, a essa cultura da busca pela autoestima, como se o ser humano só pudesse ser realizado e satisfeito pela aprovação dos homens, ou pela imagem que ele imagina dever apresentar para ser aceito ou benquisto. Senhor, livra-nos desse pecado e dá-nos, pela tua graça, no teu Filho, Senhor Jesus Cristo, um coração grato pelo que somos e temos. E usa as nossas vidas para a tua glória e para o teu serviço. Em cada um dos nossos ambientes de vida, em casa, no trabalho ou em qualquer outro lugar. Faz isso, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.